Vasco, a tua glória é tua história, é relembrar o expresso da vitória contra o River Plate sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Fala, torcedora vascaína, fala, torcedor vascaíno. Hoje o canal Resenha vem aqui apresentar para vocês um quadro novo chamado Nos Bastidores da Política. Nesse quadro, a gente vai destrinchar, tentar resenhar com vocês e dinamizar a política do Vasco, que talvez seja uma das políticas, dos bastidores mais polêmicos dos clubes do Brasil. Então, nesse quadro que a gente vai trazer para vocês, a gente vai discutir, a gente vai resenhar, a gente vai debater, a gente vai tentar trazer para vocês de uma forma mais dinâmica, mais direta, como o Vasco se comporta politicamente. Esse é o caminho que esse quadro quer apresentar para você, torcedor vascaíno. Esse ano, ainda mais, que é um ano de eleição, a gente tem uma gama de assuntos para falar nesse quadro. Só que no primeiro quadro, hoje especificamente, nesse nosso primeiro quadro, nosso primeiro episódio, vamos chamar assim, desse quadro, a gente quer trazer para vocês como funciona o processo eleitoral do Vasco. Então, a gente, nesse primeiro episódio, para entrar nos bastidores da política, a gente achou interessante trazer para vocês como funciona hoje, sem a reforma do estatuto, sem nova resposta histórica, como funciona o processo eleitoral dentro do Vasco. O porquê que aconteceu o golpe na Lagoa, na eleição do Campelo, sem ter sido escolhido pelo sócio, porque que depois de um século de eleição, o Vasco colocou no poder um presidente que não tinha sido eleito pelos seus sócios. Isso está lá no estatuto, por isso que ele conseguiu se eleger. Então, o quadro é esse, Nos Bastidores da Política. Fica com a gente nesse primeiro quadro vai trazer para vocês esse processo eleitoral. Os demais, você pode colocar sugestão aí para a gente, que a gente vai atrás, a gente olha no estatuto, a gente conversa com as pessoas do Vasco e tenta trazer para você da melhor maneira possível. Antes de iniciar o vídeo, se inscreva nas nossas redes sociais, curta nossos canais no Instagram, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vambora? Vamos pro vídeo, galera. Valeu! Fala, torcedor, fala, torcedora, estamos de volta. Agora com o nosso fluxograma, que a gente criou para explicar para vocês, tentar explicitar de uma forma mais direta como é que funciona esse processo eleitoral do nosso clube, que é um processo eleitoral bem conturbado, bem complicado, mas a gente acredita que vai conseguir passar para vocês de uma forma mais dinâmica, bem direta e tentar esmiuçar os atores que participam desse processo eleitoral, quem pode votar, quem pode ser votado, como ele é conduzido. E aí a gente criou esse fluxograma e a gente vai começar agora a explicação para vocês. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui o processo eleitoral no centro de tudo, E aí a gente tem os atores que participam desse processo eleitoral. A gente vai começar partindo o fluxograma para cima, que são com os sócios estatutários. E aí os sócios estatutários, eles têm duas nuances, que somente eles têm condição de votar e somente eles têm condições de ser candidatos. A gente vai começar primeiro com as condições para votar e depois a gente volta com as condições para ser candidato. Como vocês podem ver, para votar, o sócio estatutário, ele tem que ter mais de 18 anos, ele tem que estar adimplente, e aí a gente abre um parêntese, porque tem algumas categorias de sócio que elas não pagam mensalidade. E aí lá no artigo 15 do estatuto tem um rol dessas categorias de sócio que não precisam pagar a mensalidade. Tem alguns aqui, eu vou citar, que são os membros de honra, grandes beneméritos, eméritos, honorários, correspondentes, campeões, e os mais conhecidos aí da galera, que são os sócios remidos. Então esses
né, eles participam da eleição, eles participam da eleição e eles, teoricamente, não precisam estar adimplentes porque eles não têm a necessidade de pagar mensalidade. Além disso, para finalizar a questão das condições de votar, esse sócio precisa estar associado no mínimo 1 ano antes da convocação da AGO, da Assembleia Geral Ordinária. Beleza? Vamos passar para o outro ponto, porque o sócio estatutário, ele também é o único que, além de votar, ele também pode ser votado, ele pode ser candidato. Só que aí já tem umas especificidades mais diferentes. Esse candidato ele precisa ser sócio estatutário, ele precisa ter mais de 21 anos e aí ele precisa estar associado no mínimo 5 anos antes da convocação da AGO. Então, assim, para você ver, para votar, ele precisa estar 1 ano antes e para ser votado, no mínimo 5 anos. Só voltando ali nas condições para votar, estar associado 1 ano antes, quem acompanha a política do Vasco, acompanha as eleições do Vasco, principalmente a eleição anterior, que foi uma eleição conturbada, urna 7 e tal, sabe que a gente sempre tem uma polêmica quando fala com relação a isso, principalmente a questão da associação. Essa associação 1 ano antes, ela sempre cria um pouco de polêmica, porque tem alguns pré-candidatos, alguns já candidatos, que costumam custear a mensalidade de alguns novos associados, e aí sempre a gente tem um problema de judicialização da nossa eleição por conta disso. Então, assim, fiquem cientes de que para votar a pessoa precisa estar associada no mínimo 1 ano antes da convocação da AGO, para que a gente não venha ter problema com urnas 7 aí novamente nos próximos pleitos, principalmente nesse de agora. Né? Partindo, a gente volta ali para o processo eleitoral, para o centro de tudo, a gente vai para outra curva, vamos para a Junta Deliberativa, que é um outro ator também importante na condução do processo eleitoral do nosso clube. Né? A Junta Deliberativa, que dentro dela tem vários atores, que são presidente da diretoria administrativa, presidente da Assembleia Geral, presidente do Conselho Fiscal, presidente do Conselho de Benemérito e presidente do Conselho Deliberativo. Hoje o Vasco tem como presidente da diretoria administrativa o Campelo, como presidente da Assembleia Geral o Mussa, como presidente do Conselho Fiscal o Edmilson Valentim, como presidente do Conselho Deliberativo Roberto Monteiro e como presidente do Conselho de Benemérito o Silvio Godoy. São esses cinco, que formam a Junta Deliberativa. E essa Junta Deliberativa ela é responsável por 3 coisas. Ela faz uma reunião de 3 em 3 anos na segunda quinzena de agosto, apura os sócios elegíveis ao Conselho Deliberativo e, mais importante, define a data da AGO, Assembleia Geral Ordinária, que nada mais é do que a nossa eleição. Aquela que está lá em cima, está associado 1 ano antes da AGO, associação por 5 anos para votar, associação por 5 anos antes da convocação da AGO, e aí agora a Junta Deliberativa é que define Junta Deliberativa que define oficialmente quando será a eleição do Vasco. Mas tem tudo isso vem explicitado no nosso estatuto, né, no Estatuto do Vasco, e aí só voltando, reunião de 3 em 3 anos, sempre na segunda quinzena de agosto, né, apura os sócios elegíveis ao Conselho Deliberativo e define a data da nossa AGO. Como vocês podem ver, quando ela faz tudo isso, a gente puxa uma seta lá para a eleição, e aí a gente já parte do processo eleitoral, parte da convocação da Junta Deliberativa, para quê? Para a nossa eleição. Não esquecendo de mencionar que lá nos candidatos, quando a gente vai lá no sócio estatutário, quem pode ser candidato mais de 21 anos está associado por mais de 5 anos antes da convocação, por no mínimo 5 anos antes da convocação da AGO, a gente também puxa uma seta para a eleição. Por quê? Porque esses que podem ser candidatos, eles compõem a chapa eleitoral para a eleição. Então tudo converge para a eleição do Vasco. Como vocês podem ver, né, o processo eleitoral formado pelos atores, sócio estatutário, quem pode votar, quem pode ser votado, Junta Deliberativa, toda a ação que a Junta Deliberativa tem que tomar antes de convocar
a eleição, e aí a gente parte para a eleição. Como funciona a eleição do Vasco? No dia especificamente da eleição, você não vota no candidato. Você não vota no candidato X, não vota no candidato Y, você vota na chapa, né? Por isso que muitas pessoas não entendem. E, assim, o golpe na Lagoa, por que ele aconteceu? Né? Ele aconteceu porque, na verdade, embora você não tenha votado no Campelo, o sócio estatutário não tenha votado no Campelo, ele votou numa chapa onde o Campelo era participante dessa chapa e logo o Campelo pôde concorrer. É uma mancha na história do Vasco, porque foi a primeira vez que o Vasco teve um candidato eleito a presidente que não foi escolhido pelos sócios, mas se você for apurar dentro do processo eleitoral do Vasco, essa conduta ela é possível, né? Ela não é ilegal, mas dentro, para nós vascaínos, foi uma conduta imoral, porque não foi a escolha dos sócios. Enfim, vamos partir. Então a gente tem a eleição, no dia da eleição nós temos a chapa vencedora e a segunda colocada, a chapa segunda colocada. A chapa vencedora tem direito a convocar, né, a nomear, melhor falando, 120 conselheiros, e a chapa do segundo colocado tem direito a nomear 30 conselheiros. Então a gente tem 120 conselheiros da chapa vencedora, com 30 conselheiros da chapa do segundo colocado, e a gente tem 150 conselheiros eleitos. Esses 150 conselheiros eleitos, eles se juntam aos 150 conselheiros natos que a gente tem, e eles formam o Conselho Deliberativo do Triênio. Então vamos lá. Nós temos 150 conselheiros natos. Esses ninguém mexe, né, ele já tem a sua cadeira cativa, o presidente pode nomear, e ele passa por uma sabatina, tem todo um requisito que a gente pode conversar depois, como esse conselheiro, como ele vira um conselheiro nato, né, especificamente, mas pode ser um outro vídeo para a gente explicar mais na frente, mas basicamente, para a eleição é isso que acontece. A chapa vencedora, ela tem direito a nomear 120 conselheiros, e a chapa segunda colocada, ela tem direito a convocar 30 conselheiros, fazendo 150 mais 150 conselheiros natos, que aí a gente cria o Conselho Deliberativo desse triênio, que vai presidir o Vasco com aquelas presidências todas ali que compõem a diretoria administrativa. Como funciona? Esses conselheiros, esses 300 conselheiros, é que hoje, com o estatuto de hoje, né, como a gente tem o estatuto hoje, no Clube de Regatas Vasco da Gama, eles elegem a mesa diretora, os membros do Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal, os vice-gerais e o presidente da diretoria administrativa, que nada mais é do que o presidente do clube, né? Que é o cargo hoje do Campelo, que foi o grande imbróglio da eleição passada, né? Hoje, o processo eleitoral do Vasco hoje são os 300 conselheiros e 150 conselheiros natos, com os 150 conselheiros eleitos, 120 da chapa vencedora e 30 da chapa que ficou em segundo lugar. Eles formam um Conselho Deliberativo do Triênio e elegem a mesa diretora, os membros do Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal, os vice-gerais e o presidente da diretoria administrativa. O que houve, né, na eleição passada foi um racha entre as chapas, né, que se juntaram para concorrer, né, e aí, nesse racha, os conselheiros natos acabaram decidindo o pleito a favor do Campelo e contra o presidente que foi eleito pelos sócios, né? Na época foi o Brant. Então, assim, não há nada de ilegal, não há nada de irregular, né? Mas há um sentimento no torcedor do Vasco de imoralidade, um sentimento de golpe, porque realmente foi uma mancha na história do Vasco, pela primeira vez ter eleito um presidente que não foi eleito pelos seus sócios, né? E aí, muito se falou sobre isso, e a gente tem duas
duas questões sendo levantadas, elas são em paralelo, embora a primeira foi... Então, assim, basicamente, só voltando aqui, basicamente, esse é o processo eleitoral do Vasco, com esses atores, bem assim, bem esmiuçado, tentando fazer da melhor maneira possível para... nesse fluxograma, para você entender, para a gente poder passar para você como funciona. E é assim mesmo, né? O que acontece é que pós esse imbróglio que nós tivemos na eleição passada, nós tivemos um movimento chamado Nova Resposta Histórica, né? A resposta histórica todo mundo conhece, né? A resposta lá da AMEA e tal. Nós tivemos um processo de Nova Resposta Histórica que visou buscar as assinaturas dos sócios do Vasco, dos sócios estatutários do Vasco, para que a gente promovesse as eleições diretas, né, que a Assembleia fosse convocada para votar as eleições diretas. Nós alcançamos, né, foi alcançado o número necessário de assinaturas, foi apresentado à diretoria, mas a gente ainda está aguardando essa votação, essa ratificação da eleição direta, que nada mais é do que o pedido de eleição direta, que a escolha dos sócios, né, seja respeitada. Em paralelo, há uma mudança de estatuto sendo votada, que também engloba o voto direto dos sócios. E aí, o que aconteceria? A gente tem aqui... a gente não incluiu, porque, na verdade, a Nova Resposta Histórica ela foi antes até da mudança do estatuto, então a gente também entende, eu também entendo, que a Nova Resposta Histórica ela é um movimento criado pelos torcedores, então ela é muito mais importante do que um movimento criado por esses membros que foram escolhidos por um conselho que elegeu presidente que não foi eleito pelos sócios. Então, assim, é muito mais importante você ter a Nova Resposta Histórica votada no Vasco do que a eleição direta votada com a reforma do estatuto. É um ganho muito grande para a torcida. É uma coisa da torcida. É a torcida de novo dentro do Vasco. Como foi quando a gente construiu São Januário, como foi quando a gente agora bateu o recorde de sócios na América do Sul. Então, assim, o movimento vindo da torcida, ele tem sempre mais peso. Sempre mais. Então, por isso que a gente está abarcando aqui a Nova Resposta Histórica. Então, passando a eleição direta, que a gente torce, o canal aqui torce para que passe o projeto da Nova Resposta Histórica, que é um projeto vindo do torcedor, né? Campanha, assinatura, no dia dos jogos, várias pessoas se mobilizaram para receber as fichas. Então, assim, é um processo realmente de torcedor. O que a gente colocou aqui no quadro é que, passando o processo da Nova Resposta Histórica, o que aconteceria? O Conselho Deliberativo do triênio, ele passaria a escolher apenas a mesa diretora, os membros do Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal, e os sócios diretamente escolheriam os vice-gerais e o principal presidente da diretoria administrativa. Ou seja, a gente passaria a votar diretamente na escolha do presidente do clube. Então, assim, de fundamental importância, até para a gente poder participar mais ativamente da escolha da nossa situação dentro do nosso clube. Então, assim, que a Nova Resposta Histórica, que ela passe, que é muito importante, que a gente tenha a vontade dos sócios do clube respeitada. A gente não pode, mais uma vez, desrespeitar a vontade dos sócios do clube. Galera, saudações vascaínas. Esse aí é o nosso primeiro vídeo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Segue a gente aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sino para toda vez que tiver vídeo novo você receber as notificações. Valeu, menos lagoa, mais barreira, saudações vascaínas.